Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia nesse exato momento e abrisse no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10. Vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. Um texto um pouquinho extenso, mas você vai entender perfeitamente o que a palavra de Deus vai trazer para o seu coração. Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37, cujo tema da nossa mensagem de hoje é o que fazer para alcançar a vida eterna. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? E ele respondeu: Ame ao Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, e deixando-o quase morto à beira da estrada. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. A mensagem de hoje nos traz um tema bastante interessante. O que fazer para alcançar a vida eterna? A própria Bíblia nos menciona que essa nossa vida terrena, ela é passageira. Temos o costume, temos o hábito de dizer que nós estamos aqui de passagem. Estamos cedidos, emprestados a este mundo apenas para fazer a missão que o nosso Jesus Cristo nos designou. E quando assim estiver pronto, quando toda a situação já estiver concluída, quando todo o traçado, todo o projeto de Deus estiver 100% concluído, aí o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar o seu povo para aquele grande dia. Esta é talvez uma das perguntas mais profundas que um ser humano pode fazer. Um doutor da lei, especialista nas escrituras, se aproxima de Jesus com uma questão que ecoa no coração de toda a humanidade. O que fazer para alcançar a vida eterna? Quantas e quantas vezes você já ouviu esta pergunta? Ou você já viu pessoas perguntarem desta forma? Não era uma pergunta qualquer. Este homem conhecia a lei.
Ele era intelectual, ele era estudado, era diplomado, ele sabia os mandamentos, mas algo em sua alma buscava mais conhecimento intelectual. É como se ele não tivesse completo na sua saciedade de conhecimento. Ele buscava certeza, ele buscava segurança, ele buscava uma vida verdadeira. Talvez a vida que ele estava vivendo estava meio que figurado, como se fosse uma novela, como se fosse uma interpretação de vida. Mas ele queria sentir mais e mais. Talvez desse a entender que ele estava tentando Jesus para ver se Jesus tinha as respostas exatas para as perguntas dele. Mas Jesus, o sábio, o intelectual, o todo-poderoso, o Deus encarnado, sabia o que responder. E Jesus, ele não deixou o homem sem resposta. Ele não o ignorou, pelo contrário, ele deu a devida atenção. Porque no fundo, Jesus sabia que aquele homem precisava de respostas significativas para a sua pergunta, as suas perguntas, para a sua vida pessoal. E o que diz a lei? Jesus, em sua sabedoria, devolve a pergunta para o intelectual, para o perito. O que está escrito na lei? Como você lê as leis baseado nisso aí? No versículo 26, você pode perceber que o doutor responde corretamente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Segue no versículo 27. E Jesus confirma: respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, ele sabia o que tinha que ser feito, mas ele precisava de uma afirmação, de uma comprovação daquilo que ele leu. Talvez ele não tivesse entendido 100% o que estava escrito na lei e foi consultar justamente a Jesus Cristo para ver se realmente estava batendo, se estava casando o que ele estava lendo com o que ele estava entendendo. Jesus confirmou no versículo 28 que ele estava certo, ele leu corretamente, ele estava entendendo perfeitamente e orientou que ele fosse e fizesse a mesma coisa. A primeira lição que nós tiramos dessa mensagem é que a vida eterna não é apenas sobre crer, mas sobre amar. Crer é um dos posicionamentos, crer é uma das ações. Amar é uma outra ação bem forte, bem prática, tanto quanto o crer, o acreditar. E é justamente amar Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Lembra do Pai Nosso? Lembra do Pai Nosso? Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a amar. Ou seja, você vai fazer com as pessoas o que você quer que façam com você. Você vai fazer com o seu próximo o que você gosta que as pessoas façam contigo. Quando você parar para analisar a oração do Pai Nosso perfeita, completa, completíssima, e você vai entender que tudo o que desejarmos para as pessoas vai voltar em dobro para nós. Ou seja, é como um bumerangue. Você joga, ele vai e volta. Se você desejar o bem vai voltar para você. Se você desejar o mal vai voltar para você. Se você ajudar, alguém vai te ajudar. Se você abandonar, alguém vai te abandonar. E assim sucessivamente. É o que chamamos de a lei do retorno. E a própria Bíblia menciona que tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Se você plantar amor,
vai colher amor. Se você plantar bondade, vai colher bondade, e assim sucessivamente. E a segunda lição é a pergunta que revela o coração. No versículo 29 diz: mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus, o perito na lei: e quem é o meu próximo? Esta pergunta revela o verdadeiro problema. Veja só, o coração humano sempre busca limites para o amor. Até onde devo amar? Quem merece o meu amor? E o doutor da lei queria uma medida, uma fronteira para a sua obrigação. Ele queria um limite. Ele não queria se doar ao máximo, conforme Jesus Cristo estava o induzindo. A parábola do bom samaritano, ela remete ao entendimento de que Jesus conta uma das parábolas mais conhecidas e transformadora de todo o evangelho. Veja o cenário. Um homem desce de Jerusalém para Jericó, um caminho perigoso, de cerca de aproximadamente uns 27 quilômetros, com declives acentuados e esconderijos para salteadores, para assaltantes. E quem eram os personagens dessa viagem? O viajante ferido, que ele foi assaltado, espancado, despojado, deixado meio morto na beira da estrada. Representa a humanidade caída, ferida pelo pecado, necessitando do amor, da piedade do nosso Senhor. Quem é o outro personagem dessa história? O sacerdote. Viu e passou de lado. Religioso, conhecedor da lei, mas sem compaixão. Talvez temesse contaminação cerimonial. Quem é o outro personagem dessa história? O levita. Também viu e passou de lado, servo do templo, mas seu coração estava distante. Preferiu a segurança dele do que a compaixão ao próximo. E o último personagem desta história, o samaritano. Considerado herege, impuro, inimigo, foi movido por compaixão. Agiu com amor prático e sacrificial. Ele se doou naquela situação. E veja as ações que o samaritano teve naquela situação. Ele viu, ele não desviou o olhar da dor alheia, como fez o sacerdote e como fez o levita. O samaritano se compadeceu, ele sentiu a dor do outro como se fosse a sua própria dor. O samaritano aproximou-se da pessoa que estava ferida, caída, jogada, machucada na beira da estrada. Ele não ficou à distância vendo a situação acontecendo. Ele cuidou. Veja que interessante, sem conhecer, sem ter intimidade, sem nunca ter visto a pessoa que foi ferida, assaltada, machucada, o bom samaritano cuidou das feridas, derramou óleo e vinho, símbolos do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo. Ele carregou em seu animal, colocou sobre o seu próprio animal, conduziu até uma hospedaria, hospedou aquele homem machucado, levou à estalagem e cuidou dele, sem conhecer, não sabia nem quem era, não sabia quem eram parentes, não sabia quem eram os vizinhos, nada. Ele apenas se dedicou a tirar aquele homem daquela situação. Ele providenciou recursos para poder ajudar aquele homem ferido. Pagou adiantado e prometeu suprir necessidades futuras. Chegou para o dono da hospedaria e disse: olha, continua cuidando dele, que eu vou fazer aqui a viagem, quando eu voltar vou passar por aqui novamente. E caso e porventura você tenha gastado mais alguma coisa com ele, eu vou restituir, eu vou pagar. Talvez o dono da hospedaria fique olhando assim: puxa vida, deve ser um amigo, deve ser um parente, deve ser um vizinho.
Não sei. Para ter essa dedicação, esse cuidado com a pessoa ferida, machucada, que tinha acabado de ser assaltado na estrada. O dono da hospedagem deve ter ficado com várias interrogações na sua cabeça, mas deve ter achado interessante que uma pessoa cuidando de outra, até mesmo sem conhecer. Ele deve ter dito: olha, encontrei na estrada, ele estava ferido, machucado, conforme o senhor pode ver, estava sem roupa, sem ninguém para o ajudar, e eu trouxe para cá para cuidar dele. Lógico e evidente que isso despertou uma admiração em quem ouviu a história. E o que Jesus quer ensinar através desta parábola do bom samaritano? Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes, dos marginais? Foi a pergunta que Jesus fez no versículo 36 e versículo 37. E o perito na lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? E aí Jesus Cristo concluiu dizendo: vai e faze o mesmo. Talvez o perito deve ter ficado assim: eu vou ter que cuidar de pessoas que eu não conheço, eu vou ter que cuidar de pessoas com quem eu não tenho entrosamento, eu vou ter que cuidar de pessoas que desejam o meu mal. Veja que lições transformadoras podemos tirar desse texto. O próximo é quem precisa de mim. Não é uma questão geográfica ou religiosa, é uma questão de necessidade e oportunidade. Outra lição: o amor não conhece fronteiras. O samaritano ajudou um judeu, seu inimigo tradicional, literalmente falando, porque os povos não se entendiam. Mas o amor de Deus transcende ódios históricos e preconceitos, quebra as barreiras, une pessoas. Outra lição: a vida eterna se manifesta em ações. Não é teologia sem compaixão. Isso aí fica vazio. É fé com obras. Porque lá em Tiago, capítulo 2, verso 26, diz que a fé sem as obras, ela não vale de nada. Da mesma forma, são as obras sem a fé. Você tem que ter fé, você tem que confiar, você tem que acreditar e agir. E fazer alguma coisa para que você possa demonstrar todo o seu amor e devoção a Deus no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra lição que podemos tirar do ensinamento de Jesus Cristo através desta parábola: o custo do discipulado. O samaritano gastou seus recursos. Ele utilizou óleo, ele utilizou vinho, utilizou dinheiro para poder ajudar alguém que ele não conhecia. Ele simplesmente fez o bem e teve fé de que aquele resultado iria lhe trazer grande sucesso. Seguir a Jesus Cristo custa tempo, custa dinheiro, custa conforto. E podemos tirar aplicação prática dessa mensagem para nossas vidas. O que fazer para alcançar a vida eterna? Primeiro, reconheça que a vida eterna é um dom de Deus. Está descrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não podemos ganhar a salvação por obras, mas a fé genuína produz obras de amor através do nosso Senhor. Segundo, ame a Deus com todo o seu ser. Não um amor teórico, mas um amor prático. Obediência, adoração, prioridade. Terceiro, ame o próximo como a si mesmo. Não apenas aqueles que merecem, não apenas aqueles que amamos, não apenas aqueles que são como nós. Independentemente, ame a todos. Quarta lição: seja movido pela compaixão, não pelo dever, não pela culpa, mas pelo coração transformado por Deus. Quinto, haja, não apenas sinta, mas haja, faça alguma coisa. O samaritano não apenas sentiu pena daquele homem, ele agiu.
Amor é verbo, não é apenas substantivo. E as reflexões práticas para esta semana, que podemos tirar para este dia que nós estamos vivendo hoje. Quem será ferido ou quem está ferido no seu caminho e que você deve ajudar? Será que é um familiar distante? Um colega de trabalho? Um vizinho? Um estranho? E o que você deve fazer hoje para socorrer essa pessoa? Você tem que fazer uma visita? Você tem que fazer uma ligação? Você tem que enviar uma ajuda financeira? Você tem que dar uma palavra de encorajamento para essa pessoa? O que está impedindo você de agir para socorrer essa pessoa ou essas pessoas que encontram-se no seu caminho? Será que o medo está lhe paralisando? O preconceito? Ah, porque não faz parte da minha família, não conheço, não é da minha elite? Será que lhe falta tempo? Ou que você está fazendo prioridades erradas? Você está priorizando apenas o seu interesse, está no seu ego. Saia da sua zona de conforto. Vá fazer da mesma forma que o samaritano fez. Ajudar, estender a mão, olhar por alguém e para alguém. Para concluir essa mensagem, eu quero lhe dizer que a vida eterna não é alcançada por um único ato. Ele não tem ato heróico. O prazer de ter a vida eterna, de buscar a vida eterna, não é alcançado por um único ato heróico, mas por uma vida de amor contínuo, amor a Deus, amor ao próximo. Não é sobre uma fórmula mágica, mas sobre um coração transformador e transformado por Deus, que reflete o coração de Cristo em cada um de nós. O samaritano, ele é um retrato de Jesus, o verdadeiro bom samaritano que nos encontrou feridos pelos nossos pecados, nos cuidou, nos carregou, pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário e prometeu voltar para nos buscar. Ao irmos e fazermos o mesmo, não ganhamos a salvação por obras, mas demonstramos que já recebemos. Sabe por quê? Porque já estamos antecipadamente fazendo aquilo que nos trará bênçãos futuras. Vivemos a vida eterna aqui e agora, como antecipação do que está por vir. E hoje, Jesus Cristo diz a mesma coisa para você. Vá e faça o mesmo. Que você possa refletir nessa mensagem, que você possa entender plenamente o que você deve fazer para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos falar com o bom e grande samaritano. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua dedicação para com cada um de nós. Nós te louvamos pelo dom da vida, pela graça alcançada através do teu Filho Jesus Cristo. Nós te bendizemos, meu Pai, por todas as bênçãos, todos os benefícios. Da mesma forma que aquele bom samaritano dedicou tempo, investiu na recuperação daquele homem machucado. Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Morreu, mas ressuscitou e voltará para nos buscar. Nós estamos aqui, firmes e fortes, levando a tua palavra, o teu amor, o teu evangelho para as pessoas, levando cura, salvação, libertação, a tua mensagem de rendição a esses corações sofridos, a esses corações cansados, fadigados, necessitando de um refrigério na alma, aos enfermos, aquelas pessoas que estão enfermas no seu emocional, aquelas pessoas que estão enfermas no seu lado sentimental,
até mesmo enfermidade física. Levamos a cura através do poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Pai querido, Pai eterno, nós te pedimos humildemente que o Senhor possa manter as tuas mãos estendidas sobre os teus filhos, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção. Que não façamos como o sacerdote que viu aquele homem caído e atravessou a estrada para o outro lado, se afastando, se distanciando. Que não façamos como o levita, que viu aquele homem caído, mas não se importou com o sofrimento alheio. Mas que possamos nos espelhar no bom samaritano, representando o teu Filho Jesus Cristo, que parou, que teve compaixão, que teve piedade, e socorreu, untou-lhe as feridas, levou-o para um abrigo, para um lugar mais seguro, pagou com seus próprios recursos e se comprometeu a cuidar até o retorno da viagem. Que possamos nos espelhar no grande e bom samaritano Jesus Cristo, o teu Filho amado, que possamos fazer da mesma forma com o nosso próximo. Ensina-nos cada vez mais, ajuda-nos cada vez mais a nos sensibilizarmos com a dor alheia. Que deixemos de ser egoístas, que deixemos de olhar apenas para o nosso eu e nos dediquemos cada vez mais uns aos outros. E esta oração eu te faço em nome de Jesus, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que o Espírito Santo lhe conduza pelo caminho da justiça, da verdade e da salvação. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor para te livrar e te guardar de todos os males. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia próspero, cheio da presença do Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho, e do Espírito Santo Consolador. E sempre pergunte a Ele o que fazer para alcançar a vida eterna. E assim, busque a presença de Deus na sua vida. Busque a presença de Jesus Cristo na sua vida. E siga as orientações do Espírito Santo, o Consolador. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.